Provérbios 26, verso 1. Então, vamos fazer assim. Eu vou ler este verso e depois repetimos todos. Vou ler na tradução da Almeida, revista e corrigida, que é aquela que tu podes encontrar no boletim. Eu vou ler uma vez e depois repetimos todos. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Vamos ler todos juntos agora? Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. A mensagem que eu vos quero pregar é uma pergunta. Esperas neve no verão? Esperas neve no verão? E basicamente a tese da mensagem é que quando nós vivemos a apreciar gente tola, isso é tão absurdo como esperar neve no verão. Basicamente é isto que o verso que nós lemos nos quer dizer. Que é, se tu vives a admirar gente que não é esperta, gente tonta, gente parva, permitam-me dizer assim, é como se tu esperasses que nevasse no verão. E infelizmente, vamos ver com a Bíblia aberta, que nós acabamos por passar muito tempo a admirar gente tola. E a vergonha que a nossa estupidez natural merecia, e a estupidez de admirar gente tola, foi aquilo que foi colocado sobre Jesus para que Ele nos salvasse e fizesse de nós pessoas mais sábias. Então já te percebeste que a ideia de ser tonto e a ideia de ser inteligente é uma dicotomia que nos vai acompanhar ao longo desta mensagem. E infelizmente nós gastamos muito tempo da nossa vida a admirar gente que não é sábia. E isso deveria envergonhar-nos. Quem é que acaba por levar com a vergonha? Quem levou a vergonha sobre si foi Jesus. Para que nós pudéssemos ser salvos e nessa salvação tornar-nos mais inteligentes do que gente que admira gente tola. Ok, volta lá aos provérbios. A semana passada eu disse-te isto. Nós estamos numa série de mensagens em que aquilo que guia esta série de mensagens é o verão, é a estação que nós estamos a viver. Então nós vamos atrás de alguns textos bíblicos que mencionam explicitamente a estação do verão, a palavra verão, como é o caso deste verso. E na semana passada disse-te que sempre que nós vamos ao livro dos provérbios, é um livro cuja intenção, cuja missão é simplificar. Ok? Quando tu vais ao livro dos provérbios, a missão do livro é simplificar. E por isso, como é que o livro dos provérbios simplifica? O livro dos provérbios simplifica fazendo um contraste muito grande entre a pessoa que é sábia e a pessoa que não é sábia. E no caso da pessoa que não é sábia, ela pode ter vários formatos. Muitas vezes ele aparece descrito como o tolo, dependendo da tradução, também aparece descrito como o estulto. Estulto podia ser traduzido e também aparece às vezes nos provérbios como uma pessoa que é estúpida. O preguiçoso, que nós estudámos também quando foram os sermões contra a preguiça. E do outro lado, o sábio. E são mesmo a ver qual é a moral da história que o livro quer. É um livro simples que quer que quando tu vês o contraste entre a pessoa que é parva e a pessoa que é sábia, qual é a pessoa que deve ser um exemplo para ti? É a pessoa sábia. Já vamos ver que este livro se diverte um pouco à custa das parvoízes do tolo, hein? Porque essa é uma das partes divertidas do livro. É que tu também vais aprender com o mau exemplo do tolo. Mas uma das primeiras lições que nós podemos retirar quando vamos a este verso é que se é óbvio que não costuma nevar no verão, também deve ser óbvio que glória não combina com a pessoa que é parva, com a pessoa que não é sábia. É isto que o provérbio quer constatar. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Como tu não vais esperar que neve no verão, não deves esperar que a pessoa que não é sábia seja honrada. Isso não faz sentido. Não faz sentido que tu esperes que a pessoa que não é sábia, seja honrada. Só aqui um detalhe, porque durante esta semana falávamos lá na igreja acerca da SEGA. Todos nós sabemos o que é a SEGA, além da marca de jogos, não sabemos?
O que é cega? Essa palavra cega aí. Nós tivemos uma discussão muito interessante, eu não vou dar nomes, mas havia pessoas que não sabiam bem o que é que era cega e perguntavam se era a pessoa como é que era? Não, como é que cega é que se escrevia? E o Filipe desde logo corrigiu, escreve-se com S, porque se escrevesse com C é a pessoa que não vê. E não é claramente isso. O que é cega? Agora é mesmo para quem não sabe. Estou a fazer a pergunta que é para a pessoa já aqui admitir a sua ignorância. Quem é que não sabe o que é cega? Pronto. Olha, estão a ver, a Giovana é corajosa. Estão a ver? E podia ouvir uma mensagem. Não sabias o que era a palavra cega, mas como eu perguntei, dei-lhe a oportunidade. Quem é que vai explicar à Giovana que não vou ser eu? O que é cega? A palavra cega que está aí. O que é cega? É colheita, é. Naquele momento, né, a pessoa fica com medo quando... A cega... Isso passa a vida a acontecer-me. Quando as pessoas colocam em causa alguma coisa, eu estou cá à frente e penso, posso estar errado. Mas a cega é no momento em que tu vais colher, não é? O que é que se faz primeiro? Porque a cega aparece a seguir à primeira fase, que é a fase de semear. Primeiro semeia-se, depois cega-se. Então, repara, percebe a lógica, porque o provérbio, uma vez mais, é muito simples. Como a neve no verão e como a chuva na cega, interessa que chova quando nós estamos a ceifar as coisas, quando estamos a colher. Não interessa. Interessa que neve no verão? Não interessa. Então, não interessa ao louco a honra. Eu sei que é especial estar a pregar hoje isso, porque não foi neve, é verdade, mas hoje choveu. Eu hoje, quando acordei pela manhã, bem parecia, durante a noite, parecia-me que estava barulho de chuva. E quando acordei pela manhã, pensei, está a chover, uau, está a chover. E hoje, agora à tarde, parece que não condiz, mas hoje o dia começou a chover. Então, uma das coisas que eu te quero dizer, para tu teres algum contexto, é que na terra da Bíblia, a que nós hoje podemos chamar Israel ou a zona da Palestina, os grãos eram colhidos de meados de abril a meados de julho. A cevada primeiro e o trigo algumas semanas depois. Raramente chove no Médio Oriente de junho a setembro. Logo, não é difícil topar que o verso joga com esta ironia. Devemos esperar que uma pessoa sem sensatez adquira honra com a mesma probabilidade com que vai nevar no verão ou chover em Israel entre junho e setembro. It's not going to happen, não é como se diz nos filmes. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Portanto, a pessoa que é tonta não vai ser honrada. Por muito que queira, não vai acontecer. Não vai nevar no verão. Para que este texto tenha efeito em nós, interessa também nós compreendermos o papel o papel do preguiçoso, do tonto, do tolo no livro de Provérbios. Porque, como eu vos disse, o livro de Provérbios constantemente separa, intencionalmente faz esta separação entre aqueles que são espertos, e agora quando eu digo espertos estou a pensar no sentido de sábios, aqueles que são sábios e os outros. E uma das ideias que o livro de Provérbios constantemente vai repetir é que o segredo para nós distinguirmos o esperto daquele que não é esperto, o sábio daquele que não é sábio, não está necessariamente no valor da própria pessoa, mas está no valor de Deus. Porquê? Porque uma das afirmações logo iniciais do livro de Provérbios é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E reparem, e vai-se já usar essa dicotomia, mas os loucos, os tontos, os parvos, os estúpidos, por aí fora, desprezam a sabedoria e o ensino. Então, este livro, que gosta de simplificar, está mesmo a dizer o segredo para tu distinguires uma pessoa esperta da outra é tu temeres a Deus. Porque quando tu temes a Deus, isso é o princípio da sabedoria. Logo, a personagem que nós queremos imitar no livro de Provérbios é o sábio, mas é verdade que na sombra do sábio está o tonto. O tonto despreza a sabedoria. E a sabedoria é o objetivo principal deste livro. Neste caso em particular, o verso que hoje lemos quer dizer-te que no meio de outras tragédias, quem não tem sabedoria não tem honra. Porque ao longo do livro de Provérbios, muitas coisas te vão ser ditas que correm mal para a pessoa que não quer ser sábia. Há uma lista de maldições, de coisas que correm mal para a pessoa que não quer ser sábia. Hoje, neste verso, focamos pelo facto de não há honra para a pessoa que não quer ser sábia.
E sabes, honra é uma ideia muito forte, porque a honra na Bíblia não pode ser separada. É a ideia de doxa, é a ideia do louvor, é a ideia da dignidade, é a ideia da reputação. Eu sei que pode parecer estranho, mas para tu teres ideia do que é que está em causa quando nós falamos de honra. Nós não reconhecemos apenas que Deus é perfeito. Nós estamos aqui, num domingo à tarde, podíamos estar na praia, podíamos estar num sítio muito melhor, porque nós não apenas reconhecemos na teoria que Deus é perfeito, nós honramos Deus cantando, orando, louvando, lendo a sua palavra. Porque é que é importante quando estamos juntos cantarmos bem? Porque nós estamos a honrar Deus através do louvor. Logo, a ideia de reputação é muito importante, porque tu não dizes apenas Deus merece todo o louvor, tu empenhas-te a louvar a Deus. E nós acreditamos, diz isso na carta dos Efésios logo ao início, que nós somos criados para encontrar um sentido para a nossa vida quando nós honramos Deus, quando nós reconhecemos com os nossos próprios atos que Deus merece honra. Logo, o tolo aqui surge como o anti-Deus, como a pessoa que está nos antípodas. Ele não merece honra nenhuma, ele não merece reputação nenhuma. Então pensa nisto. Uma das estratégias do livro de Provérbios para plantar uma inteligência espiritual em nós é nós sermos convidados pelo livro de Provérbios a apreciar os disparates da pessoa que despreza a honra. Por isso é que há um aspecto curioso. O tolo deve ser desprezado para nós, mas nós podemos divertir-nos um pouco com o tolo no livro de Provérbios. Por exemplo, e agora para aqueles que estiverem lembrados, diz-me no livro de Provérbios uma ocasião em que o livro goze, faça pouco de um tolo. Que tu te lembras. Uma circunstância qualquer no livro de Provérbios em que o livro faça pouco, ria, aponta assim, que palerma. Porque o livro faz isso, não estou a inventar. Alguém se lembra de uma ocasião no livro de Provérbios em que o livro faça pouco do tolo? Força, Filipe, força, tens de salvar a honra da igreja. Há vários, à vontade. Está a fazer pouco dele, nem mais. Até porque ele está a dizer, olha a formiga, ó preguiçoso. Como quem diz, até a formiga, né? Até a formiguinha te ensina. Lembram-se de outra ocasião? Por exemplo, há uma ocasião em que se goza com o preguiçoso, porque ele diz, epá, eu até ia trabalhar, mas está um leão na rua. E há uns quantos nós somos assim também, eu até ia trabalhar, mas... Não vamos dizer está um leão na rua, não é? Porque seria... Mas porquê? Porque o livro de Provérbios quer que tu rias da parvoíce do preguiçoso, a parvoíce do tolo e por aí fora. Essa é uma das coisas que faz parte da pedagogia. Repara, porquê é que o livro quer chamar a tua atenção para o tonto? Porque o tonto, quando é glorificado, ele não só deve ser objeto do nosso escárnio, porque ele vai provocar estrago. Ok? E agora gostava de dar um passo em frente para te dizer, não é só ele merecer o nosso escárnio, porque o livro diverte-se a fazer pouco das pessoas que não são sábias. Mas também é verdade que o livro dos Provérbios vai mais longe, porque ele vai dizer que há um estrago. Qual é o estrago? Por exemplo, neste caso, seria um estrago semelhante a, na altura da cega, chover ou nevar no verão. Isso traz estrago. Se nós viermos deste raciocínio, nós vamos concluir que vivemos estações bem invertidas, bem ao contrário, e catastróficas, sempre que gente doida é tratada com honra. Se tu pegares em gente maluca e tratares essa gente doida com honra, vem estrago daí. E repara, tu podes começar já a juntar o ponto A ao ponto B. Porque tu sabes que uma das coisas que não é a nosso favor é hoje em dia haver muita gente tola, que é tratada como se fosse a realeza. E isso provoca estrago. Isso estraga a nossa vida. Por isso, uma das coisas que eu gostava que tu pensasses, e olha, pessoal, isto é uma luta minha também. Porque, por exemplo, eu reconheço, eu cresci a ver filmes, a ver cinema.
E, sei lá, nós vemos filmes, vemos cinema, há atores, há atrizes de quem gostamos e que nós passamos a admirar. E, sei lá, ficamos impressionados com a imagem deles. E uma boa parte das vezes, vamos reconhecer, os atores e as atrizes de cinema não são gente muito inteligente. Não é? To say the least, não é? É o mínimo. Quando tu pensas, por exemplo, eu vou confessar, por exemplo, um dos meus atores preferidos, que já é, pelo menos hoje é old school, ainda agora eu vi uma fotografia dele fenomenal. Eu não sei se te mandei, Filipe, mas acho que falei. Eu gosto muito do Jack Nicholson, por exemplo. Eu acho que ele é extraordinário. Então eu vi uma fotografia dele a fumar um ganda charuto dentro d'água, não é? E eu pensei, uau, Jack Nicholson é mesmo o homem. E estou ali a ver, é um ator de Hollywood a fumar um charuto dentro d'água, e acho que ele tem para aí das melhores imagens, sempre é dos meus atores preferidos. Mas reconheço, atenção com isto, não estou a fazer uma crítica ao ator, mas muitas vezes estes atores, estas atrizes, estes cantores, estas cantoras que nos seduzem, não são gente muito inteligente de acordo com o livro de Provérbios. E eles fazem parte de um circuito em que a tolice está a ser honrada. Atenção, não me compreendas mal. Eu não estou a dizer, olha, agora só vais poder ver filmes interpretados por atores que sejam gente sábia. Acabava-se o cinema americano, não é? Provavelmente. Portanto, acabava-se. Ninguém ia ver mais filmes. Ainda por cima, o cinema feito por evangélicos geralmente é uma desgraça. Portanto, ninguém ia ver nada, não é? Mas não me entendas mal. Mas eu gostava que tu, como eu, quando estou a ler a palavra, pudesses compreender como às vezes, sem nos apercebermos, nós acabamos a dar honra a gente tonta e isso provoca um estrago nas nossas vidas. Como é que eu, mesmo sem querer, posso promover estupidez que vai, por sua vez, promover ruína na vida das pessoas que eu admiro que não são sábias e ruína na minha própria vida? Quando nós vivemos a glorificar gente parva, participamos numa espécie de catástrofe meteorológica que afeta todos, diz o livro de Provérbios. Quando nós passamos a admirar gente que não é sábia, é como se fosse, aí sim, uma verdadeira alteração climática que só vai trazer estrago. Por isso mesmo, uma das coisas que eu gostava que tu pensasses nesta ideia de honra, Efésios 1:12 diz que Deus nos criou para nós sermos para louvor da glória de Cristo. Nós temos de ser pessoas que procuram uma relação com a honra, porque crer em Jesus passa por experimentar da glória que Jesus tem. Também é isso, por exemplo, que nós estamos a fazer quando estamos a cantar, quando nós estamos a louvar. Alguém pode dizer, estamos apenas a cantar canções que têm letras edificantes. Não. Há alguma coisa em nós que, à medida que nós cantamos estas músicas, que nós entoamos estas letras, nos torna mais sensíveis à personalidade de Jesus. Quem é que concorda comigo? A nossa sensibilidade começa a aumentar para quem Jesus é. Porque nós dizemos palavras, nós cantamos palavras, nós ouvimos as vozes dos outros e vamos ficando cada vez mais sensíveis à reputação que Jesus merece. A doxa, a glória tem a ver com isto. Por isso mesmo, como nós somos pessoas criadas para sermos detetores de glória, okay? Nós somos pessoas criadas para sermos detetores de glória. É terrível quando estes detetores de glória se tornam mais sensíveis a gente tola do que a Jesus. Porque significa que a nossa detecção de glória está tão estragada que em vez de querermos louvar Jesus, começamos a ficar mais sensíveis com o exemplo da gente tola. E isso vai trazer um estrago semelhante ao da neve no verão. A honra toca-nos ao mesmo tempo que nós queremos fugir da estupidez, que é a mais flagrante falta de sabedoria. O que é que nós queremos quando falámos há pouco em temer a Deus? Quando nós tememos a Deus, nós estamos a mostrar sensibilidade ao facto de Deus merecer ser louvado, merecer honra. Nesta ideia, repara,
Quando tu temes a Deus, porque lembra-te, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, nós aqui não estamos a falar necessariamente em medo, porque na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, ele diz lá, o apóstolo, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O que está em causa quando nós tememos a Deus é nós sermos sensíveis à reputação de Deus, porque sabemos que o valor de Deus é imensamente superior ao nosso. Então nós somos adoradores porque nós somos detectores de glória. A glória maior é a glória de Jesus. E o efeito disso é que nasce uma inteligência espiritual em nós, de temermos a Deus. Porquê? Porque nós sabemos que Ele vale muito mais do que qualquer pessoa e do que nós todos juntos. Repara, por conta disso, quero chamar a tua atenção também para uma dimensão do temor que nos faz falta. É por isso que o temor a Deus, em vez de ser uma forma de medo, é uma forma de respeito, de sensibilidade à sua honra e que nos torna dispostos para sermos corrigidos por esse mesmo Deus. O Newton pregou isto aqui há umas 3 semanas, creio, quando ele falava que, por exemplo, lembra-se, quando foi o sermão que o Newton pregou, era aquele salmo que dizia que os nossos ossos apodrecem quando nós não confessamos os nossos pecados a Deus. Esta imagem é muito forte. Pensa nisto na tua vida. Se tu não praticas a confissão de pecados, os teus ossos estão a apodrecer. Tu já viste madeira com caruncho, com bicho? Que parece que é sólida, mas de repente leva uma pancada e quando leva uma pancada é como se evaporasse quase. A nossa vida é assim. Quando nós não nos expomos à correção de Deus. Portanto, eu hoje quando digo assim, tu foste criado para ser um detetor de glória, uma das maneiras como tu vais viver essa capacidade de seres sensível à glória é deixares que a Bíblia te corrija. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando tu temes a Deus, tu já não tens medo, pânico que Deus chegue porque tens feito coisas erradas. Tu queres que Deus chegue para deixar-te fazer as coisas erradas. Vou voltar a repetir esta ideia. Quando tu és sensível à qualidade de Deus, tu não tens medo que Deus chegue porque fazes coisas erradas. Tu queres que Deus chegue para deixar-te de fazer coisas erradas. Porque aí está demonstrada a tua sensibilidade à glória, à reputação de Deus. Logo, quero terminar este sermão dizendo-te isto. Tantas coisas que foram partilhadas aqui, mas gostava de focar ainda este aspecto. Tudo isto podia ser dito e vocês poderiam concordar e Jesus ainda não tinha entrado explicitamente neste sermão. E Jesus precisa de entrar explicitamente neste sermão. O castigo por toda a estupidez que nós vamos fazendo, o castigo por toda a estupidez que nós vamos fazendo ao longo da vida toda. Eu sou das pessoas mais velhas aqui. Eu acho que sou a pessoa mais velha aqui. Acho eu. Não há aqui ninguém mais velho do que eu. Acho que não. Ruth, a minha mulher, é verdade. Ela é 6 meses mais velha do que eu. É verdade, a Patrícia. Não é muito, também são 2 ou 3 anos. Pronto, mas imagina, mesmo a Patrícia é uma jovem, a pessoa olha para ela. Pronto, o meu ponto aqui não é agora que vocês se concentrem na Patrícia nem na Ruth. Que claro que não parecem, não parece, mas são mais velhas do que eu. O ponto aqui é, em 50 anos vividos pela Patrícia, em 48, não se diz o nome a idade das senhoras, mas olha, já disse, mas em 48 vividos pela Ruth, eu não quero colocá-las agora no lugar... Vocês não me deviam ter corrigido, porque deixavam que eu dizia, porque o que eu vou dizer agora era muito melhor se eu dissesse acerca de mim, agora vou dizer acerca de vocês, a culpa é vossa. Mas em 50 anos e em 48, dá quantos anos? Dá 98 anos. Nestes 98 anos já vividos pela Patrícia e a Ruth, elas já tiveram tempo para fazer alguns disparates na vida. Era isto que eu queria dizer acerca de mim e vocês intermeteram-se no ponto. Porque eu ia dizer, em 47 anos já houve tempo para fazer muitos disparates. O ponto é este. Todos os disparates que nós já fizemos provocam vergonha. Patrícia, concordarás, Ruth, concordarás, qualquer pecador aqui.
quando nós nos lembramos de algumas das piores coisas que fizemos, isso ainda hoje pode ter a capacidade de nos envergonhar. No entanto, pensa nisto, essa vergonha não foi lançada sobre ti, ela foi lançada sobre Jesus, e era aqui que eu queria chegar. Portanto, toda a dimensão de vergonha que pedagogicamente o livro de Provérbios quer arrebitar no leitor, foi colocada de um modo aparentemente injusto em Jesus. É sobre Jesus que a vergonha que este tolo deveria sentir foi colocada. Para que Jesus, nesse momento de vergonha, pudesse pagar o preço pelo prejuízo das coisas erradas que nós fazemos. Então pensem nisto. O castigo por toda a estupidez que nós vamos fazendo ao longo da vida foi dado a Jesus para que nós pudéssemos ser recebidos na glória, na doxa, na boa reputação do Pai. Foi colocado em Jesus que era a sabedoria encarnada. Porque foi a palavra feita pessoa. Como é que nós temos de responder a uma coisa destas, meus queridos irmãos? Nós temos de sair a dizer assim, ó Senhor, estamos nós aqui numa estação de verão, à espera que neve, admirando gente parva, em vez de te admirarmos a Ti, passando ao lado de reconhecer a Tua glória. Senhor, ajuda-nos para que o nosso detector de glória, ao ser sensível a Ti acima de todas as coisas, se envergonhe dos nossos pecados, não para vivermos presos a eles, mas para querermos praticar a justiça que, graças à morte do Teu Filho, existe para nós sermos treinados nela. É isso que está em causa. Eu gostaria que tu, ao encarares a próxima semana, é aqui que vamos terminar. Filipe, podes vir para terminarmos com a música. Eu gostaria que tu, ao final desta exposição da palavra, pudesses fazer esta oração. Senhor, eu reconheço que ainda sou muito susceptível a gente parva. Senhor, eu reconheço que há momentos fracos em que eu quero ser parvo, como essa gente parva. Senhor, eu reconheço que sou sensível ao mau exemplo de algumas pessoas que parece que se safam melhor do que aquelas que são um bom exemplo. Eu reconheço isso tudo. Eu quero que tu me ajudes a que a minha máquina de detecção de glória possa melhorar para eu querer louvar-te mais e a perceber-me da dimensão do estrago que os meus pecados provocam e que foram colocados naquele e que ele sim é a glória de todas as coisas de Jesus. Aquele que merecia a glória toda foi aquele que teve de levar a vergonha toda. Para que eu, ao reconhecer que o glorioso foi envergonhado, não vive envergonhado para poder experimentar da glória de Jesus. E que isso muda a minha maneira de viver. De uma maneira que não só me alimente, como alimenta as pessoas que estão na minha família e qualquer pessoa que está ao nosso lado. Que essa possa ser a nossa oração esta tarde. Vamos responder em pé, vamos treinar uma vez mais a nossa detecção da glória de Jesus. Vamos responder com o canto. Querido Deus, uma vez mais nós confessamos que temos sido máquinas de detectar a glória, muito avariadas, Senhor. Tu sabes as coisas que fascinam o nosso coração. Há tantas delas que não estão de acordo com a Tua palavra. Ó Senhor, que o Teu Espírito possa levar-nos um caminho melhor do que esse. Ó Senhor, aquilo que nós Te pedimos ao longo desta semana, sendo essa a Tua vontade, quer ela seja uma semana de trabalho para uns, ou de descanso, ó Senhor, é que de facto nós, expostos ao melhor que está a acontecer neste verão, ganhemos mais sensibilidade ao facto de Tu seres glorioso. Tu és Pai, Tu és Filho, Tu és Espírito Santo. A beleza que há em Ti é incomparável. A santidade que há em Ti, a perfeição que há em Ti. E nós queremos ficar cada vez mais sensíveis a isso, para sermos adoradores cada vez mais sábios. Ó Senhor, não se trata apenas dos nossos neurónios. Trata-se da nossa vida toda, das nossas afeições, do nosso coração. Por isso faz esta obra para a glória do Teu nome, para benefício nosso também e benefício das pessoas à nossa volta. Recebam também por isso a bênção do nosso Deus. Ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém.